Maravilha. Então hoje eu quero falar com você sobre o propósito, como viver o propósito, como encontrar o propósito. Eu vou repetir para você que ligou agora o seu celular. Uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem vida, ela pode estar respirando, mas ela não tem vida. A vida abundante que Jesus promete é para quem vive propósito. Eu tenho um amém, acho que é da Patrícia, né? Agora eu digo, como encontrar aquilo que eu não conheço? Eu não sei se você tem entendimento que verdadeiramente é o propósito. Eu vou abrir um pouco mais aí a sua mente hoje e vou ampliar o seu conceito sobre propósito. Eu estava estudando e vendo, meu Deus, que coisa tremenda, que lindo que é isso. Eu fiquei empolgado. Falei, meu Deus, como é importante. Quem encontra o propósito, encontra a razão de viver. É isso, gente. Normalmente as pessoas que estão sem vontade de viver, alguém que tira a própria vida, suicídio, há um levantamento que só em Mococa tem 8 tentativas de homicídio por dia ou por mês? Por semana? Por semana? 8 tentativas de suicídio por semana. É muito alto esse índice. Se uma pessoa não quer mais ter vida, é porque ela não tem propósito. E você está aqui hoje para entender um pouco mais o que é viver o propósito. Glória a Deus. Queridos, propósito, ele tem a ver com proteção. Você que anota aí que é importante para você definir isso. Propósito tem a ver com proteção, com projeção, com objetivo, com alvo. Alguém que tem um propósito, ele é um cara focado, determinado, sabe para onde está indo. Uma pessoa desanimada da vida é uma pessoa que perdeu o propósito. Ela até pode saber que existe um propósito, mas ela parou de vivê-lo. E aí então vem um desânimo, vem a derrota, vem uma série de coisas, alguns sentimentos e comportamentos que nós acabamos tendo. Cuidado com isso. Propósito é a razão de viver. Diga para você mesmo, diga assim, propósito é a razão da minha vida. Quando eu pedi para você falar, não é para que você seja um papagaio, não, é para você falar, porque o primeiro ouvido perto da sua boca é o seu. Então fala para você mesmo. Quando eu estou falando, estou falando para mim primeiro, para depois para vocês. Eu quero dizer que tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, Deus já falou comigo. E ó, virou a chave. Vai virar a chave hoje. Fala para o seu irmão, vai virar a chave hoje. Propósito, Deus foi me dando umas frases, né? Deus tem tido misericórdia comigo, tem me dado umas frases, eu vou anotando. Eu já tenho 1000 frases, vou escrever um livro de frases, né? O Segredo dos Pensamentos, esse é o nome do livro, né? Em nome de Jesus, está faltando coragem de avançar nisso. Mas olha, essa frase, querido, anote aí, quem tem propósito tem destino. O propósito é a razão de viver, e propósito tem tudo a ver com a promessa. Propósito tem tudo a ver com a promessa de Deus, para aqueles que vivem o propósito eterno. Propósito é um encontro com a promessa e não com promoção pessoal. Não, se você procura promoção pessoal, não é no propósito, é em outra coisa. Mas o propósito não é para você ter uma projeção pessoal, nada disso. Cuidado, querido, cuidado, porque você pode se frustrar. Propósito é encontro com a promessa e não com promoção pessoal. Diga propósito. Não, mais forte, propósito é um encontro com a promessa de Deus e não com a minha promoção. Olha para alguém e dá uma risadinha. Um texto básico para nós iniciarmos essa palavra, entendendo exatamente como encontrar o propósito de viver. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eu não sei se vocês vão poder colocar, mas Colossenses 1, 16. Ele diz, pois tudo, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, pois tudo, absolutamente tudo,
A versão desses caras está diferente da minha, né? 1,16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo nos céus e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Tudo é por ele e para ele. Um aplauso para ele então, em nome de Jesus. Oh! Essa versão aqui, acho que o Almeida diz: pois tudo, absolutamente tudo. Você entende o que é absoluto? Você consegue entender o que é absoluto? O que é insubstituível? Aquilo que é certo, não duvide, porque aquilo é absoluto, né? Então ele diz, olha, pois tudo, absolutamente tudo, diga, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começaram nele, e nele encontra o seu propósito. Por ele e para ele são todas as coisas, querido. Então o propósito, ele não tem como você separar o propósito do Criador. Absolutamente impossível você fazê-lo. Propósito tem a ver com o princípio da criação. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Desde o princípio da criação, Deus já estabeleceu um propósito. Daqui a pouco a gente vai ler um versículo sobre isso, daqui a pouquinho. Mas olha, o propósito é aquilo que você nasceu para ser. E o chamado é aquilo que Deus chamou você para fazer. Estão entendendo ou não? Você aqui, você na sua casa, presta atenção. Estava estudando isso hoje. As pessoas precisam ter entendimento de propósito e de chamado. E eu vou citar 2 versículos exatamente definindo para você propósito e chamado. Então, propósito é aquilo que você nasceu para ser, e o chamado é aquilo que você nasceu para fazer. Amém, gente? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Esse mostra o propósito, que Deus, antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, Ele te gerou. E olha o que diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos o quê? O que significa santo? Não é pôr uma auréola na sua cabeça, né? E pôr um vestido branco e você sair flutuando aí. Esquece, isso é demônio, não é anjo, né? Mesmo antes de criar o mundo, Deus amou e nos escolheu em Cristo para sermos separados e sem culpa diante dEle. Olha que lindo, volta, vai lá. Mais um, filho. Ele nos predestinou. Predestinou. Ele nos preparou. Ele tem preparado um destino para mim e para você. Eu não sei qual é o meu destino. Deus já predestinou para você. Ele preparou um destino. E a resposta está aqui. Predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha aí, já tem uma resposta para você. Você é adotado por filho através de Jesus Cristo. Todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador passam a ser filho de Deus. Antes disso, somos criaturas de Deus. Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser filho de Deus. E filho tem direito à promessa. E quem recebe promessa é aquele que cumpre o propósito. Olha lá, conforme o bom propósito da vontade de Deus, da sua vontade. Você consegue identificar isso, que Deus fala de um destino para você? Dentro dele você passa a ser filho, conforme o propósito de Deus na sua vida. Propósito eterno, diga propósito eterno. Então, querido, propósito da sua vontade, da vontade de Deus. Isto, propósito. Chamado, Mateus 28, 19, que é o chamado até inclusive muito específico da Sara Nossa Terra. Jesus, quando já é levado aos céus, antes disso fala com os discípulos e diz: ide, Mateus 28, 19, coloca também, filho, 28, 19. Ide e fazei, o quê? Ide e fazei
discípulos. Nós então somos chamados de transformar um cidadão num cristão, de um cristão, um discípulo, de um discípulo num líder. Tem líder aqui ou não? Mateus, não filho, 28, 19. Isso, 28, isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo, e mais, o que vamos fazer com tudo isso? Ensinem esses novos discípulos, ensinem, Instituto de Vencedores. Fala instituto, 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 instituto. Ensinando-lhes os novos discípulos. Diga, célula, 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 célula. Ensinando novos discípulos. Discipulado, 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 discipulado. Amém, gente? Ensine os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Jesus deu ordem, Deus deu direção. Ali ensine todos os discípulos ao quê? Ao quê? Ensine os discípulos ao quê? Não entendi. É fácil obedecer ou não? Não, não. Mas quem obedece, a vida engrandece. Quem desobedece só perde, querido. E todas as ordens que eu ordenei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até os últimos dias. Até a virada do século, diz outras versões. Você não está sozinho, ou seja, se você está vivendo o seu chamado e o seu propósito, você não está sozinho. Ele está garantindo que vai com você até o fim. Diga para alguém, não desanima não, querido, Jesus vai com você até o fim. Se você estiver no propósito, e se você estiver no chamado, Ele vai com você até o fim. Deus é um Deus de promessa, querido, um Deus de aliança. Então, propósito e chamado sempre tem uma promessa. Diga para alguém, propósito e chamado sempre tem uma promessa. Isso é para você gravar bem no seu coração isso aí, viu, gente? Então, é importante nós entendermos tudo isso. A vida não é vazia, sem sentido, quando eu tenho propósito eterno e não somente propósito terreno. Quando as pessoas dizem que são muito vazias, sem sentido a vida, não, querido, quem tem propósito eterno, dá sentido para a sua vida. Então, se você imaginar, como eu estou na área da construção civil, primeira coisa que vem, hein, João? É uma casa, o que nós vendemos é construção civil. Então, se você pegar, né, João, colocar tijolo sobre tijolo, tijolo montando uma parede, você forma uma casa. Então, qual o propósito de colocar um tijolo sobre o outro? Para construir uma casa. E você constrói uma casa com qual objetivo? Qual o propósito de construir uma casa? Para uma família morar, não é isso? Tudo tem um propósito. Uma casa é construída com um propósito para abrigar uma família. Agora, entrando para o nosso contexto desses últimos 2 meses, o desafio do Arena, qual o propósito do desafio do Arena? Nesses 2 meses que aconteceu, qual foi o propósito? Como? Não, eu quero entender, buscar vidas. Que mais? Qual o propósito de nós estarmos aí 2 meses com esse projeto de evangelismo? Como? Impactar vidas. Legal, o que mais? Como? Não entendi. Construir o eterno. Construir um exército. Esse é o exército. O que mais? Como? Reavivamento. Esse para mim é o Paulo que falou isso. Não foi o Paulo? Está reavivadíssimo. O que mais, gente? Qual o propósito, o desafio do Arena? Ganhar almas, expandir o reino. Isso. Parece que vocês estão meio intimidados, o que está acontecendo? É isso exatamente, querido. Evangelizar, impactar.
ampliar o reino. Almas, uma alma vale mais que o mundo todo. Bom, pelo menos é o que eu e a pastora entendemos que vocês acreditam e fizeram, né? E fizeram bem feito. Agora, qual o propósito das metas estabelecidas? Cada semana uma meta. Qual o propósito disso? Tudo tem que ter um propósito. Qual o propósito das metas que foram estabelecidas? Pode me dizer por que o propósito? De ir lá no hospital, de ir nas ruas, de estar nas empresas. Qual é o propósito? Como? Ter experiências. Tá. Que tipo de experiência? Experiências com Deus. Quando eu falo do amor de Deus, eu falo para mim, falo para ele, é isso? Tá. Impactar as pessoas. Tá, e aí, o que mais? Qual o propósito, querido, das metas estabelecidas? Não entendi. Crescimento espiritual. O que mais? Manifestar a glória de Deus. Entender que eu posso evangelizar em qualquer lugar. Como? Até arrepiou. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Estou brincando, Ju. Exatamente. Querido, o propósito de metas está muito além dos números que vocês somaram aí, fizeram um monte de conta e reconta e conta de novo. Porque contou esse, não contou aquele, sei lá se contou, não contou. Muito mais do que isso. É para inspirar as pessoas, é para motivar as pessoas, é para mostrar para elas que elas são capazes de fazer o que elas nunca fizeram. Com sinceridade, quem fez um projeto desse, inspirado pela pastora, que visitou, que buscou, que foi e que nunca tinha tido uma experiência de evangelização? Levante a mão. Olha que lindo, olha que lindo. Valeu, Dinho. Experiência poderosa. O Dinho estava quase voando, como anjo, né? A alegria dele, só não voa porque ele está pesado, mas não voa. Brincadeira, Dinho. Brincadeira aí, né? Eu posso falar, né, Dinho? Pelo menos alguma coisa o pastor pode fazer, né? Pelo menos alguma coisa. Então, querido, motivar, inspirar e incentivar. Esta foi a proposta. Muito além de disputar, não é disputa, é incentivo, para que você pudesse então se superar. Muito além de superar os outros, é superar a si mesmo. Quem quer superar os outros de qualquer maneira, está fora do propósito. Quem quer superar a si mesmo, está dentro do propósito. É isso, querido. Essa não estava escrita, não. Interessante. Agora eu vou perguntar o último desafio, que inclusive vai ser definido hoje. Foram os vídeos, inclusive maravilhosos, que correram aí pela internet. Qual o propósito do vídeo? Foi feito com propósito ou não? Qual foi o propósito do vídeo, pode me dizer? Evangelizar. Perfeito, Amanda. O que mais? Vocês estão com problema aí ou não? Estão me entendendo ou não? Estou falando muito rápido? É que eu falo rápido, né? Qual o propósito do vídeo, gente? Impactar. Você que está em casa, nós fizemos um movimento aqui na comunidade, incentivando, inspirando as pessoas a evangelizar, nas casas, hospitais, empresas. E aí você precisa entrar no Facebook, no Instagram da Sara Mococa e ver os vídeos maravilhosos que foram feitos, evangelísticos. Lindos vídeos, você não pode perder. Então o propósito do vídeo foi esse, beleza. Tá, agora eu pergunto, entre todos, ou melhor, entre equipe A e B, quem compartilhou o vídeo da outra equipe durante a semana, sendo sincero? Eu vou perguntar de novo, fica a mão erguida. Quem compartilhou o vídeo da outra equipe durante a semana? Não só no sábado que a pastora falou, durante a semana. Obrigado, muito obrigado. Isso quer dizer, não são todos. A Ju falou agora há pouco, como, Ju? Qual o propósito da meta? Obedecer ordens, tá. Isso é submissão ou insubmissão? Você entende? Você entende isso, querido? Então, esse projeto,
é para cumprir o propósito. Se não for com um propósito definido, como foi antes, se você não entender o propósito, você não vai desfrutar do propósito e das promessas do melhor. Então, é muito sério isso. Pessoas nessa cidade estão trilhando caminhos sem propósito, sem rumo, sem direção. Quantos jovens trilhando caminhos sem direção? E interessante que muitos caminhos parecem ser bons, caminhos que parecem ser maravilhosos. Puxa, mas o cara não está na igreja, mas está vivendo um tempo tão bom, né? Parece que ele se alegra tanto, parece que ele se diverte tanto. O que parece não é, viu, querido? Eu vou repetir para você, jovem. O que parece não é, muitas vezes. E que tem levado muitos à sepultura, à morte emocional e espiritual. Tem pessoas jovens que estão vivendo, parece para você que está uma vida muito feliz, alegre, de bem com a vida, livre, solto, mas vive uma vida de derrota, depressão, em 4 paredes, vive uma solidão muito grande, porque está fora do propósito. Eu vou repetir, porque muitos estão enxergando dessa maneira. Muitos lá fora, o que você está vendo que parece, mas não é. Eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu tenho testemunhos disso. Atendemos muitas pessoas, inclusive fora da igreja, certo, meu bem? Muitas pessoas nos procuram. Então, querido, muitos caminhos que parecem bons não são, e têm levado jovens à morte emocional, espiritual, e alguns até perdendo a própria vida. Uma pessoa com um propósito eterno tem objetivo de vida. Uma pessoa que tem um propósito eterno tem objetivo de vida e pretende fazer tudo para alcançar, doando a sua própria vida pelo propósito, pelos outros. Ou seja, ele não precisa de holofote. Não precisa de holofote. Como o bom samaritano. Lembram dele? Os evangelhos em Lucas, Jesus tem um papo lá com Nicodemos. Ele diz, como herdar a vida eterna? Ou seja, um sacerdote fora do propósito. Já pensou um negócio desse, João? Que doideira que é essa? O homem intérprete da lei fora do propósito. E aí Jesus olha, mas você conhece aí os mandamentos? O que é isso, rapaz? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus como eixo central, com toda a sua alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. E ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, cara, ei Rainer, muito bom, cara. Sabe o que Jesus diz para ele? Faça isso e viverás. Faça isso, porque se você fizer isso, você vai viver o propósito de Deus. Aí ele falou, mas como amar o próximo? Como amar o próximo como a mim mesmo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Quem sabe a história do bom samaritano? Não é todo mundo, então eu vou contar, fazer um flash. O bom samaritano é aquele que vai passando, né, pelo caminho para Jerusalém, e naquele caminho encontra um homem machucado, foi assaltado, estava ali caído, machucado. E esse samaritano encontra no meio do caminho com um judeu, não era samaritano, era judeu, era de outra tribo, era de outra raça, era de outra equipe. Veio o sacerdote primeiro, antes do samaritano. Lê lá depois. O sacerdote chegou, bateu. Não quero complicação comigo, estou fora, não faz parte do meu sacerdócio, né? Então não vou nem chegar perto. Aí vem o levita. Tem levita aqui ou não? Não são os nossos, né? Levita também, pastor. Não, pera lá, isso não é da minha equipe, não é do meu time. Não faz parte da minha célula, não faz, não, isso aqui, estou fora. Aí vem um que não tem nada a ver com o time, com a equipe, com nada, e cuida do cara. E investe, põe dinheiro, leva o cara na hospedaria e fala, cara, cuida dele que ele está mal. Vou te deixar um dinheiro aqui. Se não der, eu volto e trago mais. A hora que eu voltar, eu vou trabalhar, eu estou correndo, eu estou na missão. Ele está, no momento ele está em lockout, mas eu estou na missão. Eu vou, mas eu volto. Pode botar o que você vai botar nele.
Mas o cara não é da equipe? O cara não é do time? Mas o cara é judeu e eu sou samaritano? Não pode. Quem está entendendo, diga amém. Espero que esteja entendendo mesmo. Então, querido, que coisa. O samaritano colocou o propósito de ajudar a pessoa acima de qualquer vaidade. Ele decidiu amar aquele cara independente do time que ele era. Ou seja, vou cumprir o propósito de qualquer maneira, não importa quem seja. Eu vou cuidar desse cara, eu vou amar esse cara. E Jesus mostra para Nicodemos exatamente o que é, como herdar a vida eterna. Sabe como? Cumprindo o propósito também. E o propósito era para ajudar, era para juntar, não para separar. Esse era o propósito que ele estabeleceu. O propósito eterno, querido, promove o reino de Deus. Diga, o propósito eterno promove o reino de Deus. Querido, cumprir o propósito eterno, aí se você cumprir o propósito eterno, te promove a eternidade. Quem entendeu? É interessante, o propósito eterno promove o reino de Deus. Cumprir o propósito eterno promove a eternidade na sua vida. Se você pretende conhecer a Deus, se você pretende aprofundar mais seu conhecimento em Deus, se você quer saber quem é Deus, porque Ele é o seu Criador, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Se você pretende conhecê-lo, viva o propósito eterno. Está pesado, gente? Não, Charner, só você que falou que não. Querido, por favor, se você estiver acompanhando aqui, beleza. Se você estiver no Facebook, no Instagram, se te abençoe, você pode sair. Você não pode perder o que eu estou falando aqui, por favor. Então, querido, dentro de tantas histórias que a Bíblia nos ensina, Jacó estava na expectativa de alcançar o propósito em ser o filho primogênito, o herdeiro, o patriarca. Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e seria o Deus de Esaú. Mas Esaú decidiu, por uma necessidade momentânea, que ele estava com fome, hein, João? A fome foi maior do que o propósito. Tem gente com mais fome das suas necessidades do que cumprir o propósito. A necessidade dele, a fome instantânea, fazia qualquer negócio. Vendeu, entregou, ser o primogênito por um prato de lentilhas, um prato de comida. Não era nem um churrasco, hein? Para fazer mais ou menos. Prato de lentilhas. Nem sustenta esse negócio. Um cara do tamanho do Fernando, prato de lentilhas, que história que é essa? Esses dias aí, às 10 horas da noite, falei, Fernando, bora para casa, que toma lá um chazinho, uma bolachinha. Falei, não, eu vou comer comida, arroz e feijão. Falei, cara, 10h30 da noite. É mais ou menos isso. Esaú, um brutamonte. Oi? Hoje tem arroz e feijão? Hoje tem arroz e feijão. Estrogonofe, que delícia. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Escute. Odinho, o cara entregou a posição de honra que Deus tinha para ele por uma necessidade momentânea. O cara decidiu entre o propósito e uma necessidade, ele preferiu a necessidade, perdeu o propósito. Aí sim, os patriarcas, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Jacó criou uma expectativa em ser o primogênito. Qual a sua expectativa, querido? Qual a sua expectativa? Viver o propósito de Deus ou viver a sua necessidade? Interessante isso. O maior exemplo de propósito que nós temos muito bem definido da Bíblia é Jesus, é claro. Entre outros, mas Jesus, o nosso Senhor. Ele veio anunciar o reino, amar ao próximo, salvar, quebrar paradigmas, sofismas, destruir cadeias espirituais, vencer em vida e cumprir o propósito. Por isso venceu na vida e venceu a morte.
Jesus, homem, venceu na vida e venceu a morte. Sabe por quê? Porque cumpriu o propósito. E todos aqueles que cumpriram o propósito ressuscitarão no último dia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Senhor! Viva o propósito de Deus na sua vida! Você entende isso, querido? Jesus venceu a vida e venceu a morte. Isso faz toda a diferença. Por isso ele é o nome sobre todo nome no céu e na terra. Eu estou aqui meio sem saber o que eu faço com esse rapaz. Ele veio anunciar, amar, estabelecer o reino. Uma verdadeira revolução Jesus fez. Uma revolução, único homem, querido, que tinha clareza do propósito. Não precisa muita gente, não. Amanda, não precisa muita gente, não. O que precisa é homens e mulheres com propósito. Jesus sozinho estabeleceu com muita clareza o seu propósito e marcou a terra, marcou a geração, e até hoje o nome mais procurado na internet é o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. E não é para ser por menos, não é claro. Querido, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. É o que a Bíblia diz. O Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Isso é propósito. Propósito. Romanos, capítulo 8, 28, eu gosto muito desse versículo. Romanos 8, 28. Esse versículo eu tenho declarado constantemente. Sabe alguns versículos que a gente pega, toma posse dele? Esse é um deles. Não, 8, 28, não. 28, 8, 28, isso. Não. Não, filho, você está em Mateus. Romanos 8, 28. Isso. Eu amo esse texto. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu fala propósito. Você consegue entender esse texto com clareza? Deus faz todas as coisas cooperarem, tudo contribui, tudo está a favor daqueles que amam a Deus. Aquele que ama é porque cumpre o propósito. É óbvio, né, querido? Quem não ama a Deus não cumpre o propósito. Isso fica um alerta para mim e para você. Se você tem dificuldade de cumprir o propósito, porque eu não sei qual o nível de amor que você tem para Deus. Com muita certeza eu digo isso para você. Então, todas as coisas estão contribuindo para aqueles que realmente vivem o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus te dá autoridade para reivindicar no mundo espiritual essa palavra. É aí que eu entro. De vez em quando, diante das crises, né, que nós temos, desafios, conflitos que nós vivemos, inclusive você na sua casa, aí venha quinta-feira na igreja, eu e a pastora estamos falando sobre crise, como vencer as crises. Venha, se você vive alguma crise, você não pode perder. Então, querido, quando estou vivendo algum momento desafiador assim, eu declaro essa palavra. Ei, mundo espiritual, presta atenção. Eu declaro no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que todas as coisas cooperam, contribuem para aqueles que amam a Deus, que vivem o seu propósito. Eu tomo posse dessa palavra, essa palavra é para mim. E não é para mim, é para você. Então, querido, se você estiver vivendo o propósito, é porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você está vivendo o propósito dele. E aí você pode reivindicar no mundo espiritual. Não, pera lá, vai cooperar para o meu bem. A Bíblia diz, Deus falou, se Deus falou, Nós precisamos exercitar o poder de Deus na nossa vida, querido. Então, diante disso, nós precisamos entender, né, que a nossa vida sem propósito é uma vida sem sentido. Diga, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. As pessoas não têm sentido de viver. Ou então vivem em função dos outros. Ou então vive copiando os outros. Ou então vive o que os outros estão vivendo. Ei, não. Eu vou viver o que a Bíblia está vivendo.
Eu vou ver o que Deus está dizendo para eu viver. Eu vou lutar contra a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Isso é estar no propósito. Jesus insistentemente dizia para ele mesmo: não, mas eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele queria fazer a vontade dele. E quando eu faço a vontade de Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus. Você quer saber, identificar se você está vivendo o propósito de Deus? Comece a fazer a vontade de Deus e pare de fazer a sua. Vou repetir: para de ficar fazendo a sua vontade e faça a vontade de Deus. Você vai ver que isso, você vai enquadrar com muita clareza o propósito de Deus na sua vida. Ficou meio fraco o amém agora, né? Aleluia. Queridos, faça algo por algo. Faça algo que tenha sentido na sua vida, ou seja, propósito. O sentido macro da vida está no propósito eterno. Se você não entender isso, você corre o risco de viver a eternidade fora da presença de Deus. Você está entendendo isso? As pessoas estão tendo uma vida hoje, você que é jovem, né? Fala: puxa, mas cara, aquele amigo da escola, da faculdade, aquele amigo do trabalho, parece que o cara tão feliz, o cara viaja, o cara nas noitadas, pô, meu amigo está ali agora do lado, aqui no lanchonete, música ao vivo, pô, legal, bacana, tal. Tá, mas e aí? E a eternidade? Isso é temporal. Nós precisamos entender um pouco mais de eterno, porque temporal nós sabemos muito bem, entendemos tudo das coisas terrenas. Eu te pergunto: quanto você conhece do que é eterno, querido? Porque o que é eterno vai definir o seu futuro, não é o que é temporal. Então, quando bater em você assim: puxa vida, mas que coisa, o cara parece que está mais feliz do que eu, fora da presença de Deus, eu estou numa luta. Isso é passageiro, querido. Isso tem dias marcados, dias contados por Deus, que só Ele sabe. Então, permanece firme. Você que está pensando em desistir, permanece firme aí, inabalável, porque o propósito eterno está acima de todas as coisas. Nós somos um ser eterno, e tem muita gente tendo uma vida só para a terra, e não vai morrer e acabou tudo, não, pelo contrário, morreu, vai começar tudo. Ah, Jesus morreu na cruz, o diabo falou: venceu. Não, não, você não entendeu, só está começando, ele vai ressuscitar, e vai reinar para sempre. Essa é a grande diferença. Então, o que parece normal, não é normal. O que parece que está tudo bem, não está tudo bem. Cuidado, cuidado. Então, nós precisamos parar de viver só o normal, só o natural. Você precisa começar a viver o sobrenatural. Quando usamos o tempo com um propósito, entendemos quem nós somos, querido. Quem não sabe quem é, não sei quem eu sou, não sei porque eu nasci, não sei para onde eu vou, porque ainda não entendeu de propósito, a vida não tem sentido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, me ensina muito, eu acredito que ensine para você também. Presta atenção, 1 Coríntios 13, 11. Olha o que diz, eu notei aqui: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tchucu-tchucu, que coisa boa o apóstolo Paulo está dizendo. Quando eu era menino, falava como menino, ou seja, infantilidade, pensava como menino, imaturidade. E aí então eu também raciocinava como menino, irresponsabilidade, garoto irresponsável. E quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de meninos. O que nesse texto mostra claramente as coisas próprias de menino, infantil, imaturo e não tem responsabilidade. Ou seja, o seu comportamento define se você é menino ou se é homem de verdade. As suas atitudes, a maneira como você lida com o propósito, define se você é um menino ou se você é um homem ou uma mulher de verdade. Tem gente já de cabelo branco,
atitude de menino. Eu vou jogar para mim aqui para não, né, para não achar que estou falando com você. Não estou falando com ninguém, estou falando comigo. Fala nisso, um parênteses aqui. Eu estava conversando com um senhor simpático aí, cabelo branco que nem eu. Nós falávamos assim, arena jovem e tal. Eu falei para ele, o barulho está um pouco alto, parece que meu tímpano não está pegando muito legal e tal. Mas eu falei, está aqui na mente, está a nossa idade. É isso mesmo, ele falou. Eu me sinto, às vezes um pouco mais usado, né? Mas mente que define a minha idade. É isso mesmo. Vou fazer 50 e semana que vem faço 56 anos. Mas estou com a mente de garoto. Estou sonhando muita coisa ainda. Estou desesperadamente querendo viver o propósito de Deus na minha vida. Então, querido, cuidado, o seu comportamento infantil, imaturo, irresponsável, muitas vezes define você um menino barbado, uma moça já avançadinha e que está com um comportamento de menino. Mas o apóstolo Paulo diz, não, quando eu vivo o propósito de Deus, eu deixo de ser menino, passo a ser homem de verdade, mulher de verdade. Amém? Querido, o sentido da vida é uma vida de responsabilidade. O sentido da vida, do propósito, é de maturidade. O propósito eterno está baseado na maturidade, na responsabilidade. E as pessoas com propósito são pessoas nobres. A nobreza está no propósito. Eu gosto muito de Isaías, eu sempre cito Isaías, acho que é 8:32, se eu não me engano, mas diz que os nobres planejam coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Isso é coisa de quem tem propósito, Fran. A nobreza está no propósito. Sabe por quê? Porque o nobre planeja. O nobre não desiste, ele persevera, ele vai até o fim. Tem pessoas nobres aqui ou não? Que bom, que bom. Queridos, você precisa definir o seu propósito de vida e de morte. Propósito de vida, sua formação educacional, seu futuro profissional, seu futuro familiar, isso tudo faz parte do propósito de vida na terra. Sobretudo o propósito eterno. Ou seja, aonde você vai passar a vida eterna, depende das suas escolhas hoje. A sua eternidade pode começar a ser definida, inclusive, hoje, aqui, agora. Se você começar a entender um pouco mais o que é propósito de vida, que cada um tem o seu, você quer se formar, você quer ser um profissional de tal área, você quer montar a sua empresa, você quer ser um empreendedor, tudo isso nós sonhamos. Eu me formei em gestão e negócios já com cabeça branca, com talvez 45 anos, amor, não me lembro agora. Tem uma foto lá, o Pedro pequenininho, a Sara pequenininha, e a minha esposa, eu de beca lá formando, com 2 filhos e a esposa toda sorridente lá. Assim. Com 40 e poucos anos, 45 anos se eu não me engano. De 40 a 45, não me lembro agora. Então eu tenho um propósito. Estou estudando, inclusive, eu vou fazer um outro curso agora, no começo do mês. Estou estudando, estou me capacitando. Isso é um propósito de vida. A nossa empresa, o nosso negócio, o nosso crescimento, tudo isso. Estamos planejando uma série de coisas. Propósito de vida. Mas isso vai passar, é temporal. Às vezes estamos tão apegados na nossa casa, no nosso carro, nossa empresa, no nosso não sei o quê, o meu. Vai ficar tudo aí, querido. Inclusive, se você ficar, pode ficar com a minha casa, com o meu carro. Você pode ficar com tudo que é meu. Quando Jesus voltar. Viu? Você pode ir lá e tomar posse. Quem quer ficar? Pode ficar. Quem quer receber lá com a minha casa? Pode ir lá. Não? Está amarrado, Vã. Está amarrado. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, o propósito eterno está em fazer a vontade de Deus. Mesmo que pareça ser pesado, difícil, não é fácil viver o propósito de Deus, mas garante a minha eternidade, garante meu futuro eterno. Nós estamos preocupados com o futuro, para daqui 5, 10 anos, beleza, mas você está preocupado com o seu futuro eterno, que não tem data, é infinito.
O meu propósito de vida, ele tem data, ele tem prazo. E o propósito eterno não tem prazo, é para sempre, ou na presença do eterno, ou no inferno. Não tem outro lugar, querido. Não dá para falar outra coisa. Quem entendeu, diga amém. Cuidado, querido. Muitos estão longe do propósito eterno. E parece que são mais felizes do que nós. Vou repetir. É propaganda enganosa. Fala fake news. Cuidado. Vou repetir. Muito do que parece não é. Não seja enganado, não seja distraído pelas facilidades, muitas vezes, do que é temporal. Está muito fácil viver o temporal. Está muito fácil pecar. Quem diz que o pecado é ruim? Pecado é bom. Agora as consequências dele são dramáticas, terríveis, que cheira a morte. O pecado, ele fala de coisa temporária, de temporal, e a santidade fala de eterno, querido. O pecado baseia em quem não está fora do propósito, e quem está no propósito está vivendo a vontade de Deus. Pense nisso. Não seja distraído por aquilo que você está vendo, para as facilidades que estão diante de nós. Não, esteja alinhado com o que é eterno. Diga para alguém, esteja alinhado com o que é eterno. Cuidado, não pense que você vai ouvir Deus falar se você está muito distante dele. Tem gente querendo ouvir Deus falar e está distante dele, está longe da presença dele. Você não vai ouvir Deus falar, você longe dele, vai ter que buscar a face dele, a presença dele. Como Pedro, Tiago e João, eles estavam lá exaustos, cansados, mas eles não dormiram porque eles queriam ver a glória de Deus. E eu deixo isso claro para você, querido, cuidado com as facilidades. Não pense que você vai ouvir a voz de Deus, que Deus vai manifestar na sua vida, se você estiver longe dele. Aproxime-se dele, da presença dele. Somente saber não transforma ninguém. O que estou dizendo para você aqui, eu acredito que alguns, ou talvez uma grande parte, já conheça. E que você não conhece, tome posse, chave poderosa do propósito da sua vida. Mas muitos, às vezes, já sei tudo isso. Não, isso aí eu já sei, esse versículo eu conheço. Que bom que você sabe. Saber não é suficiente para você viver. Só vive quem está dentro do propósito. Diga, viver o propósito. Querido, somente saber que Jesus morreu por mim, que Ele é maravilhoso, não muda você. Só saber que Jesus morreu naquela cruz. Falar nisso, cadê a cruz? Agora que eu vi que está sem cruz. Ah, lá fora, agora que eu vi que está sem cruz, você acredita? Minha esposa chega e fala assim, você viu alguma coisa diferente? Não estou vendo, não. Ei, cara, pintei o cabelo para você, fiz o cabelo para você. Oh, querida, perdão, meu Deus do céu. Semana ela fez o cabelo para mim. Quarta-feira, né? Chegou toda... eu não entendi. Homem é meio assim, viu, gente? Mulheres, mas é meio chapado. Né? E aí depois que eu vi, aí eu fiz uma festa, claro, mas... tudo bem, né? Então, querido, voltando aqui, né? Somente saber que Jesus morreu por você não é suficiente. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço, derramou seu sangue, tá, todo mundo sabe disso. Pode perguntar para qualquer pessoa na rua aí, quem é Jesus? O que aconteceu com Jesus? Morreu na cruz, tal, foi sacrificado pelo pecado do homem. Saber somente não tem valor algum, ou pouco valor. Eu preciso viver tudo aquilo. Eu não participei daquele momento, mas Ele morreu por mim. Eu não participei da desgraça, eu participo da graça de Deus. Você não foi preciso participar da desgraça, mas você tem posse da graça, porque Ele te deu. Isso tem valor, viu? Muito valor. Portanto, não é só saber. Quem só sabe não dá valor. Quem só sabe não cumpre o propósito. Quem está entendendo? Não é sobre o que você sabe,
é o que você faz com o que você sabe. Não basta o que você sabe, é o que você vai fazer com tudo que você tem recebido aqui, na célula, no instituto, no discipulado. O que você vai fazer com o que você sabe? Tem muita gente sabendo muito e vendo pouco. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o propósito. Eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para abrir um pouco a sua mente, para entender o propósito, dar mais clareza no propósito. Propósito eterno, querido. Estou encerrando. Mas eu estou aqui simplesmente para mostrar para você, né, o que transforma. Só isso. O que transforma é a palavra de Deus, é a verdade estabelecida. Agora, você define ser transformado. Você define a transformação. Eu só trago para você uma direção. Você define ser transformado. Amém? Glória a Deus. É interessante que eu me lembrei e acabei anotando aqui também de dois homens que deixam para nós uma clareza da falta de entendimento de propósito. Judas Iscariotes, discípulos de Jesus. Lembram dele? Esse cara viu milagres, esse cara viu o que Jesus fez. Ele soube, ele teve, com muitos seus olhos viram, e ele teve conhecimento de quem era Jesus. Mas você lembra do que ele fez? Decidiu percorrer o caminho da facilidade. Cuidado com o caminho da facilidade. Cuidado com o caminho que enche os seus olhos. Ele trocou o seu propósito por algumas moedas. Cuidado para não trocar o propósito de Deus pelo seu carro, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua faculdade. Cuidado! Isso é importante, sem dúvida. Mas onde está o teu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu coração, está o seu propósito. E esse cara que andou com Jesus percorreu um caminho mais fácil, abandonou o propósito por algumas moedas. Sansão deixou o seu propósito de vida por causa de uma mulher. Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem separado como juiz em Israel, um homem que tinha uma força que ninguém tinha, decidiu abandonar o propósito por causa de um rabo de saia. Quem está entendendo isso? Cuidado, viu, querido, que eu já vi muita gente abandonar o propósito, abandonar a casa do pai por causa de uma mulher, por causa de um homem. Até me dói. Dá uma vontade de pegar e laçar o cara, falar: não, filho, vem cá, deixa de ser cabeção, não faça isso, isso é sepultura. E vários deles, né, hoje a gente se encontra e vê, o cara fala: pastor, não tenho força mais, pastor, perdi tudo, não tem como voltar. Cara, tem jeito, arrependa-se, volte para a casa do pai. Sansão decidiu abandonar o propósito de Deus por causa de os seus sentimentos. O sentimento foi maior que o propósito. Cuidado! Cuidado, porque o sentimento, quando é maior que o propósito, vai te derrubar. Fala: misericórdia. Aí eu te pergunto: o que você vai fazer com o propósito eterno que está diante de você? Não precisa responder para mim, pense. Vou repetir: o que você vai fazer com o propósito que Deus tem para a sua vida, que está diante de nós? Porque o que você vai mais ouvir aqui na comunidade, onde você estiver, diante de Deus: propósito. O que vale? Propósito. Se eu estou no propósito, estou protegido. Se eu estou no propósito, eu estou vivendo a vontade de Deus. Isso define a sua eternidade. Você pode dizer amém? Raine, por favor, filho. Eu te pergunto, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Você aqui, você na sua casa. Feche seus olhos, querido, diante de um confronto que eu trouxe para você aqui. Eu não vim para te transformar. Quem transforma é o Espírito Santo. Eu vim para te orientar.
saiba, você crendo, aceitando ou não, existe propósito. Ninguém nasceu por acaso, nascemos com um propósito. Existe o propósito de vida, você precisa alinhar o seu propósito de vida com um propósito eterno. Se não estiver alinhado o propósito de vida com o propósito eterno, você vai ser infeliz, além de não desfrutar a eternidade com Deus. Eu te falo com convicção. Eu vou dizer para você de novo, querido, em nome de Jesus, que você tenha propósito de vida sim, mas o seu propósito de vida tem que estar totalmente alinhado com o propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, porque muitas pessoas, até eu mesmo já disse muitas vezes, hoje pensando nisso, o Espírito Santo me incomodou. Sabe o quê? Costumamos dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é verdadeiro inclusive. Já ouvimos e falamos isso várias vezes. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Que coisa linda. A frase é perfeita. A realidade será que é? Sabe por quê? Porque se nós entendemos que Deus não une pessoas, mas propósitos, se é propósito, é o propósito de Deus. O que é propósito para um, às vezes não é o propósito do outro. Eu tenho certeza que entre nós tem pessoas que tinham um entendimento de propósito diferente, talvez do que eu te disse hoje. Mas o que eu estou dizendo para você está aqui pautado na Bíblia. E baseado nisso, muito cuidado com essa frase. Não, porque Deus não une pessoas, une propósitos. Que coisa boa. Mas essa pessoa que nós estamos unindo, está no mesmo propósito? Deus nos une aqui como arena, como equipe, que coisa boa. Formarmos equipes, formarmos uma arena maravilhoso. Isso é bom demais. Deus não une pessoas, une propósitos. Estamos aqui por um propósito. Mas será que todos nós estamos vivendo realmente o propósito? Isto não é uma afirmação, é só uma pergunta. Isso não é um confronto, é uma orientação para você, para a sua vida. O que eu estou falando aqui, o que a pastora tem falado aqui, é para a sua vida. Ei, jovem, é para toda a sua vida. Ei, jovem, o que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir em qualquer lugar, porque estamos aqui para falar a verdade, mesmo que doa. Mas nós aprendemos que o vencedor é aquele que vence a dor. Se está doendo, é um bom sinal. Se não está fazendo nem cosquinha em você, me preocupa. Porque me incomodou muito nessa tarde hoje. Eu pergunto para você, você quer dar o verdadeiro sentido para a sua vida? Vou perguntar aí para você, querido, você quer verdadeiramente dar um sentido para a sua vida? Pense nisso. Eu vou te perguntar, querido, você acredita que existe um propósito eterno para a sua vida, além do propósito temporal? Você acredita que existe um propósito eterno para a sua vida? Você está disposto a viver com intensidade o propósito eterno mais que o temporal? Vou repetir. Você está disposto a viver com mais intensidade o propósito eterno do que o propósito de vida temporal? São escolhas, são decisões que você vai tomar. Talvez quem não decida alguma coisa aqui são os meninos de 10 anos, alguns filhos que estão aqui, esses ainda não decidem. Mas se você tem mais de 15 anos, você começa a decidir algumas coisas da sua vida. E depois que você sai da casa dos seus pais, aí você tem total liberdade de decidir sua vida. Eu pergunto, você vai viver com intensidade o propósito de vida, mais do que o propósito eterno? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Você na sua casa, se você entende, querido, se você quer dar um verdadeiro sentido na sua vida, se você acredita que existe um propósito eterno para a sua vida, se você está disposto a viver com intensidade mais o propósito eterno do que o temporal, fique de pé na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está fazendo uma escolha
não uma imposição. Quem impõe é o diabo. O diabo vem impondo na sua vida a mentira. O diabo impõe o pecado. O diabo empurra com ela abaixo o pecado. Só basta uma brecha. Agora Deus não, Deus deixa você escolher. Até nisso nosso Deus é nobre. A nobreza de Deus é acima de tudo. Até aí, Ele que nos criou, nos formou, deixa você escolher. Que coisa tremenda que é o nosso Deus, soberano sobre tudo e todos. Nós não somos nada diante dele, nós somos um grão, menos que um grão de areia. Basta você ficar aí 1 minuto, 2 minutos sem respirar, já era. Ele deixa claro para nós, deixa muito claro, você escolhe. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quem entende esse versículo vive o propósito, querido. Eu posso estar lá, eu posso fazer isso, eu posso, mas isso não me convém. Quem tem liberdade de decidir é quem vive o propósito. Quem vive o pecado está escravizado e acha que tem liberdade. É mentira. É mentira. A liberdade é quem está em Cristo Jesus. Nós somos livres nele, porque eu decido estar aqui. Eu decido viver o propósito. Eu decido fazer a vontade dele. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Põe a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres, jovens, que como diz o apóstolo Paulo, que antes pensava, ó Deus, agia, ó Deus, como menino, e hoje não são mais meninos. Eu declaro, ó Deus, uma unção poderosa de entendimento sobre o propósito de vida e o propósito eterno. Que possamos, ó Deus, viver intensamente o Teu propósito, a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, toda resistência, ó Deus, toda imaturidade, toda incredulidade que possa haver no nosso meio, cai por terra em nome de Jesus. Ó Deus, nós possamos viver intensamente o propósito eterno, muito além do temporal. Ó Deus, nós somos uma igreja, Pai. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o exército, o Senhor é o marechal, o Senhor é o general. No exército, como eu participei, nós tínhamos no exército uma turma de serviço, uma turma de infantaria, uma turma de batalha, mas era o mesmo exército. Tínhamos funções distintas em alguns momentos. Alguns iam preparar os equipamentos, outros preparar armamento, outros preparar o caminho, cada um na sua atividade, mas éramos o exército brasileiro. E eu declaro aqui está o exército de Jesus Cristo estabelecido nesta igreja. Nós somos um, Pai. Quando vivemos em unidade, vivemos o Teu propósito. Assim eu declaro em nome de Jesus, que os jovens não sejam enganados, mas sejam fortalecidos no propósito. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Abre os olhos espirituais, que o propósito eterno seja estabelecido com clareza dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Você em casa, um beijo